Olá, tudo bem? Você sabe o que é hipnoterapia e neuropsicologia? Tudo relacionado à saúde, tudo relacionado à ciência. Estamos aqui no INP, Instituto de Neuropsicologia do Paraná, para falarmos sobre isso. Começa agora mais um programa Câmera Brasil. Olá, terapeuta Orfeu de Lutia, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Vamos falar sobre a sua atividade hipnoterapia, o que vem a ser, de que forma ela se diferencia da hipnose? Sim, a hipnoterapia é uma terapia que utiliza uma ferramenta, que é a hipnose, para acessar o inconsciente porque a hipnose ela é um estado alterado da consciência. É onde a gente consegue buscar memórias e emoções que gravaram lá no seu inconsciente algum trauma, alguma limitação, e isso a gente consegue com a hipnoterapia. E como ela pode ser aplicada dentro da parapsicologia? Bom, a parapsicologia ela traz para essa terapia possibilidades de entendimento de como nós somos e como funciona a nossa mente, né? Tanto que no processo de hipnoterapia, a gente faz uma psicoeducação, né? O cliente, primeiro, ele precisa aprender, ele precisa entender o que realmente, como funciona realmente a mente e por que ele está naquele estado. O que está fazendo com que ele esteja no estado que ele está procurando modificar. E que tipos de benefícios os pacientes relatam ao passar por sessões de hipnoterapia? Olha, o processo de hipnoterapia, ele é uma terapia muito rápida, né? Você consegue resultados muito rápidos através dessa ferramenta fantástica que é a hipnose, né? Então, são terapias que não levam muito tempo, né? Sessões que têm aí 2 horas, mais ou menos, e faz com que a pessoa mude as suas atitudes e mude o seu estado, né, de imediato. Não tem, não é um remédio que você toma e vai fazer efeito ao longo do tempo, não. Quando ela volta do transe hipnótico, ela já volta diferente, né? Agora, temos que falar alguma coisa a respeito do transe hipnótico, que há mitos aí que deixam as pessoas bem preocupadas, né? Que se eu vou ficar preso na hipnose, né? Se eu vou virar galinha, esse tipo de coisa. Existe a hipnose de entretenimento, que é a hipnose de palco, que a gente está acostumado a ver por aí, que realmente aquilo funciona mesmo, né? A pessoa entra lá, ela só faz aquilo que ela está fazendo naquele momento porque ela está suscetível a fazer, né? Porque na hipnose você só faz o que você aceita realmente a fazer. Você não fala o que você não quer, você não age como você não quer, e durante todo o processo você vai estar consciente. Quando você volta do processo, você lembra de tudo que aconteceu, né? E a hipnose de palco, é claro, fazer a pessoa comer uma cebola pensando que é uma maçã,
esqueceu o nome e tal. Ela só faz isso realmente se ela se permitir a fazer isso. Se ela realmente tiver suscetível a receber as sugestões e aceitar. Se ela aceitar, tudo bem. Se não aceitar, não vai. Na hipnose clínica, a gente vai induzindo a pessoa até ela ir buscar lá no seu passado, ou até na vida intrauterina, que é um dos principais momentos da vida, quando a criança e a mãe é uma coisa só, ligada pelo cordão umbilical, e a criança ela tem programações ali de felicidade, de tranquilidade, como também ela tem outras programações de incerteza, insegurança, né? Medos e tudo mais que a mãe tem quando ela fica grávida, por exemplo, né? Não foi o momento. Ela quer ser mãe, ela quer ficar grávida, tudo, mas às vezes o momento não é, ou a situação não é boa, né? Então gera preocupações, gera inseguranças, incertezas, e isso vai gravando lá no feto também, né? Então, com a hipnose, a gente consegue fazer uma regressão, regredir essa memória até aqueles momentos em que a mãe teve essas situações, e lá a gente ressignifica aquele estado, né? Sempre trabalhando com as emoções. E existe comprovação científica que respalde os resultados dessa técnica? Ah, sem dúvida. Isso já vem de 1800 e alguma coisa. E a gente tem a hipnose, por exemplo, é muito utilizada, inclusive, por dentistas, por exemplo, para fazer anestesia, para quem não pode tomar anestesia por motivo de qualquer motivo, é usado. Substitui, né? Tem relatos até de cirurgias enormes, né? De coração, por exemplo, que sem anestesia, né? Feito com a própria hipnose. Então, a eficácia é incontestável, não tem erro. Agora, é claro, é o que eu explico para os meus clientes, né? Tudo depende de você, depende da sua aceitação, do seu engajamento, né? E de você aceitar as orientações que a gente está fazendo. Então você vai entrar em transe, porque o nosso transe ele é feito num relaxamento profundo, e nesse transe a gente vai ter acesso lá às suas memórias e emoções que estão te afetando até hoje. E há riscos ou contraindicações para quem deseja passar por esse processo? Não, não há riscos, e eu vou te dizer, pode haver risco se você tiver fazendo isso com algum profissional que não seja qualificado, né? A gente estuda bastante, porque não é só a hipnose que entra na história, né? Há um processo todo, você está mexendo com uma alma humana, você está mexendo com memórias, você está mexendo com coisas muito profundas e muito sérias, né? Então você precisa saber mexer com isso, porque sim, se você pegar um profissional ruim, você vai acabar saindo pior do que você entrou. Ou seja, tem profissional e charlatões, né? Também. E gostaria agora que o senhor falasse um pouquinho sobre como funciona uma sessão prática de hipnoterapia voltada à parapsicologia. Bom, a princípio, nós fazemos um estudo profundo da vida da pessoa, né? Desde a vida intrauterina até os dias de hoje, né? E esse estudo, ele vai buscar situações da sua vida que você lembra. Depois disso, nós temos um processo também que vem
que é um mapa da tua família, né? Nós precisamos entender como funcionou a sua família, seus ancestrais também, né? Que ali nos mostra muitas programações que vêm atrapalhadas da avó, da mãe, e vai por aí afora, né? Depois dessa análise toda que a gente faz, para ter base para chegar onde a gente quer chegar e resolver o que a gente precisa resolver, aí nós fazemos uma psicoeducação. Aí você vai entender como funciona a sua mente, por que isso acontece com você, por que você é dessa maneira, por que você age assim e tudo mais. Essa preparação toda te deixa pronto para poder entrar num transe hipnótico e receber as instruções e buscar a emoção que está te atrapalhando. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. O Joãozinho estava lá no segundo ano do primário, lá do ensino fundamental, e ele sabia muito fazer contas, ele sabia tudo, ele nunca teve problema, mas era muito envergonhado, ele era muito tímido, e a professora chamou ele na lousa, ele foi na lousa fazer uma conta e não conseguiu. Os amiguinhos riram dele, ele ficou mais emocionado ainda, mais emocionado, cada vez mais emocionado. A professora insiste, ele mais emocionado. Aí ela diz para ele: vai sentar, Joãozinho. Números não são para você. Muito bem. O que acontece? Vai parar a vida dele? Não. Ele vai repetir de ano? Não. Ele vai continuar? Ele vai continuar. Ele vai viver, ele vai fazer faculdade, ele vai casar, vai ter filhos, vai estar tudo certo. Mas cada vez que ele tiver que mexer com números, essa emoção volta lá. E é lá que nós temos que tirar essa emoção que deixou ele nesse estado. Porque o inconsciente, ele padroniza e generaliza para o resto da vida. Significa que trata bullying, então. Também, claro. Então, fica padronizado, fica um padrão ali. Cada vez que eu vir números, eu vou ter essa reação. Eu vou ter essa emoção, voltar com essa emoção, né? E aí, o que a gente faz é ressignificar isso lá. Falar, não, aqui, isso fica aqui, não vai para frente, né? Diversas emoções que vêm lá desde a barriga da mãe, como eu já falei, e ao longo da vida. Muitas vezes você começa a buscar essas memórias e a pessoa fala coisas que ela não lembrava. Que ela não lembra, coisas até talvez recentes, coisas muito simples, né? Então, por quê? Porque tudo fica gravado pela emoção. Se eu te perguntar, por exemplo, o que você comeu no dia 20 de abril de 2012, você não vai me responder. Você não vai saber. Mas se eu perguntar para você o que você comeu no dia que o Ayrton Senna morreu, vai lembrar. Você vai lembrar de tudo que você estava fazendo. Pois é. Porque ali gravou uma emoção muito forte, gravou tudo que você estava fazendo naquele dia. Então você vai se lembrar. Então, coisas que você teve durante a sua vida toda gravaram em você, essas emoções gravaram em você programações atrapalhadas, coisas que ficaram atrapalhadas lá, que foi seguindo você ao longo da vida. Orfeu, ela pode ser considerada uma ponte entre a ciência e a espiritualidade? Olha, veja, nós não tratamos com espiritualidade, nós não tratamos isso, né? Respeitamos todas as crenças, todos os credos, nós respeitamos tudo. É o que você imagina. Eu tenho pessoas que chegam aqui e me perguntam: você trata vidas passadas? Você acredita em vidas passadas? Sim, então tratamos vidas passadas. Você vai lá buscar, porque você acredita que existe, nós vamos lá buscar o que você acredita. Eu não acredito em vidas passadas. Então, não tem porquê, né? Mas a grande diferença da hipnoterapia sistêmica, científica, a grande diferença é que a gente sistematiza essas memórias. Eu consigo, por exemplo,
buscar memórias da mãe, por exemplo, buscar memórias da avó, buscar memórias da bisavó, coisas que vêm de lá do passado, vêm trazendo problemas para todo mundo dessa linhagem. Então a gente sistematiza esse tratamento e vai buscar, né, em toda a cadeia ali da genealógica da pessoa, sabe? É muito interessante, é muito bacana, e a própria pessoa, quando volta, ela fica espantada com o processo. Orfeu, onde você atende é uma clínica multidisciplinar? Sim, sim. O INP é o Instituto de Neuropsicologia e Parapsicologia do Paraná. Nós aqui temos profissionais que trabalham com avaliações neuropsicológicas, reabilitação, né? Reabilitação de AVC, de outros males, né? E testes psicológicos, né? Inclusive testes vocacionais e esse tipo de coisa. Orfeu, gostaria de agradecer a sua participação, que brilhantemente conseguiu, né, expor de forma didática todo esse processo. Eu sei que faltaria mais tempo, porque o assunto é maravilhoso, mas que mensagem você pode deixar para fechar essa matéria como considerações finais? Olha, se você ficou curioso, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, que eu vou ter total prazer em te ajudar e responder as suas questões. A maior vitória que nós tivemos na nossa vida foi nascer vivo. A nossa obrigação é ser feliz. Doutora Evani, eu gostaria que a senhora falasse sobre a neuropsicologia, para quem não conhece, o que ela pode fazer e muitas vezes trazer de soluções para alguém que tem algum problema com um paciente que precisa de solução. Sim, muito bem. Então, a neuropsicologia ela é uma ciência que proporciona, na verdade, diagnósticos diferenciais para pessoas que têm suspeitas de problemas cognitivos, tais como problemas com a memória, uma suspeita de demência, Alzheimer, Parkinson, por exemplo, uma suspeita de transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH, autismo, de repente vai fazer uma cirurgia para ressecção de algum tumor. Então, a neuropsicologia ela proporciona uma avaliação pré-operatória e depois pós-operatória que vai ajudar o neurocirurgião, nesse acompanhamento, né, desse paciente. Então, visando evitar problemas que sejam maiores pós-cirúrgicos, tá? E se tiver a necessidade de uma reabilitação também cognitiva pós-cirúrgica. Então, a gente precisa ver o que está preservado e depois da cirurgia, o que tem necessidade de reabilitar. Também na área da epilepsia, é possível, em casos de epilepsia em que não responde a medicamento, fazer um procedimento cirúrgico, também uma ressecção dessa área onde ocorrem esses eventos paroxísticos. Então, a neuropsicologia vai proporcionar uma avaliação na área de memória, de linguagem, para ver onde é necessário, até onde é possível o cirurgião poder atuar para que não fique esse paciente com nenhuma sequela, com danos. Então, essa é uma importância que nós temos da neuropsicologia também, incluindo processos de dificuldade de aprendizagem, né? Quando a criança ela tem problemas para aprender na área, por exemplo, de matemática, área de linguagem. Então, nós conseguimos fazer um diagnóstico diferencial
para descobrir realmente o que está acontecendo com aquela criança. Esse problema de aprendizagem, ela tem a ver com um quadro de transtorno de leitura, de escrita, de aprendizagem, ela tem um problema com TDAH, enfim. E depois proporcionamos um plano de tratamento que é individualizado. Tá? Depois, mais adiante, podemos dizer quais são os tratamentos que nós proporcionamos aqui na clínica, com base nesses diagnósticos, tá? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre autismo? Muita gente se vê ou num filho, ou às vezes ela própria, como autista. E sabemos que tem vários graus. Virou modismo? Então, eu achei muito pertinente a sua pergunta. Existem realmente pessoas, um índice alto, né, atualmente, de pessoas com transtorno do espectro autista, porque os testes hoje, a ciência mudou. As pessoas, elas acabam assistindo um vídeo, vendo uma entrevista na TV, ouvindo um médico, um neurologista, um neuropediatra, um neuropsicólogo, um psicólogo falando a respeito dos sintomas e tudo mais. Porém, existem também muitos sintomas, sinais, né, que são confundidos com o autismo. Por isso que uma avaliação neuropsicológica ela é capaz de conseguir fazer esse diagnóstico diferencial e realmente verificar também o nível, né, se realmente é autismo, qual que é o nível de suporte, né, para que possa realmente ajudá-lo na sociedade, né, para que ela tenha uma vida realmente inclusiva. E como é que esses diagnósticos são feitos com maior precisão? Porque temos testes aqui no INPE que são considerados padrão ouro no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Além disso, temos além dos exames, né, que são exames modernos, testes modernos, nós temos um mapeamento, que é o mapeamento cerebral cognitivo, que ele acaba meio que batendo um martelo, né, em que a gente vê o cérebro dessa pessoa em funcionamento em tempo real, tanto áreas de memória, concentração, área pré-frontal, que tem a ver tanto com déficit de atenção, autismo, a área que também envolve comportamento, né, funções visuais, funções executivas. Então, eu acho que por conta disso, hoje, temos maiores diagnósticos, né, um índice maior de diagnóstico. Obrigado, doutora. Olá, tudo bem? Você, em algum momento, já ouviu falar sobre restauro? Afinal de contas, você sabia que esse é um dos trabalhos executados por um arquiteto? Agora, quando você contrata um arquiteto, construtor, urbanista, a sua obra só tem ganhos. Olá, André, tudo bem com você? Tudo jóia. Que prazer imenso falar com você, um artista, por que não dizer assim, na área da construção civil, quando a gente fala em arquitetura, não é mesmo? Verdade. E para iniciar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu início, a sua trajetória como arquiteto e também urbanista. Então, eu comecei desde cedo a trabalhar com escultura, arquitetura, marcenaria, e acompanhando meu pai na Eletrofrio, que é uma empresa de refrigeração, daí desde cedo já consegui realizar projetos de supermercados, e aí já quis fazer arquitetura e comecei a tomar gosto por transformar esses espaços, né?
de ver o pessoal chegando e conhecendo o espaço e sentindo o espaço e transformando as pessoas, até deixando elas felizes. E quais foram os projetos que mais marcaram sua carreira? Teve vários, né? Teve galpões de 11 mil metros quadrados para Electrolux, tiveram também, aqui onde nós estamos, esse patrimônio histórico com interesse, né, de preservação, que foi uma obra também muito importante para Curitiba, porque é um resgate à cultura aqui, e um dos únicos exemplares de estilo Art Nouveau em Curitiba, uma obra assim esplêndida. Pena que eu não consegui descobrir, apesar dos 4 anos de pesquisa, quem foi o arquiteto. E isso é o que a gente chama de restauro? Isso é restauro, e nesse caso foi reconstrução, devido ao fato de só ter parcialmente a fachada ainda íntegra. A parte de baixo estava toda transformada em lujinhas, como dizem, né, os árabes, né? E eles simplesmente recortavam a fachada e o que tinha de ornamento eles jogavam no lixo, né? E isso aconteceu década de 70, década de 80, e eu, nessas 4 anos de pesquisa, eu consegui jornais antiquíssimos de 1908, onde eu consegui descobrir como que era essa casa em 1908. E isso foi muito importante, e tive a ajuda da prefeitura, órgãos públicos, do IPUC, o pessoal todo foi muito simpático, me ajudou bastante, foi de vital importância para conseguir reconstruir a casa como ela era. Então a parte de trás dessa casa aqui foi toda feita nova aos moldes antigos. Eles não queriam nada DPS, que é isopor, eles queriam tudo como era antigamente. Tanto teve que foi executado à mão, nada de modernidade. E daí levou 1 ano e 2 meses a obra. E vai mais o quê? Uns 2 meses para concluir? Vai uns 2 meses ainda para dar o pente fino, e ainda não está limpa a obra ainda, infelizmente, né? Ô André, como você se define, ou melhor, como você define o seu estilo ou abordagem na arquitetura? Eu sou um arquiteto integralista, eu gosto do tradicional, eu sou um arquiteto que gosta de tradição. Eu quando estou com um cliente, eu tenho que ver a alma do cliente e tenho que imaginar como que ele quer, como que é o sonho dele, e eu não posso ser egoísta de colocar o meu estilo é futurista. Porém, eu jamais vou... A minha casa é futurista, a casa de alguns clientes que gostaram do meu estilo são futuristas, porém, quer com telhado, quer colonial, vamos fazer como ele quer tradicional, contemporâneo, vamos fazer de acordo com o cliente. Você dá muita importância à sustentabilidade. Fale um pouco sobre isso. Verdade. A sustentabilidade é primordial para a obra, devido à situação atual que a gente se encontra, onde a gente está com uma situação precária de mão de obra, é difícil encontrar mão de obra, então partimos por uma obra mais limpa, uma construção a seco, menos entulho, mais rápida, com reaproveitamento de água da chuva, que também está em escassez, reaproveitamento da energia solar. Se for uma chácara, tiver um riozinho, a gente também pode fazer uma micro-usina ali, geração de energia, tudo pensado por exemplo, o esgoto ele pode se transformar em energia, através de vários processos. E também nesse processo a gente consegue limpar a água. Tem bananeiras, tem todo um processo bem complexo, que agora não dá tempo de falar, mas tudo isso faz parte da sustentabilidade. O tempo é escasso, né? Mas eu gostaria, para terminar o nosso bate-papo, que você falasse um pouquinho dos próximos projetos que tem muito a ver com isso que você está falando. Pois é, uma coisa interessante que está acontecendo é que até a década de 1960, o pessoal saía das áreas rurais e iam para as grandes cidades. Acontece que as grandes cidades foram construídas um pouco errada, às vezes embaixadas, que pega enchente, e prédios muito grudados um com o outro. A lei, infelizmente, uma lei que agrega muito valor, mas não tanto a poesia. Então, eu acho importante entrar a luz, entrar o vento, ventilação, bolsões para acúmulo de água,
como tem em Curitiba, né? Parque Barigui é um exemplo disso. Ele é um bolsão que é uma esponja, que funciona como uma esponja. Quando tem água ali, ele consegue absorver toda essa água. Então, e daí o que aconteceu? Com essa ideia de obra rápida, sustentável, faça você mesmo, agora eu estou numa fase de construção modular. O que é construção modular? É uma construção que você pega, põe num caminhão, uma obra de 50 metros e leva lá no sítio, num lugar mais inóspito, e constrói o seu refúgio. E agora já tem gente querendo morar, gostou tanto que está querendo morar nesses lugares, porque lá tem internet, 500 mega, ele tem geração de energia, ele tem tudo lá. Então essa é a tendência, agora é o êxodo urbano. Ou seja, se eu me cansar e quiser mudar de endereço e ir para uma praia, posso levar? Pode levar para a praia, pode levar para a fazenda, pode levar para o sítio, pode alugar um terreno e ficar lá morando 5 anos com a tua casa e depois pegar a tua casa e levar para outro lugar. Agora sim, para finalizar, para a pessoa conhecer mais os seus trabalhos, seus projetos, o que ela deve fazer? Ela deve me procurar, né? Eu tenho o Instagram, tenho o WhatsApp. Tudo isso na tela já está aparecendo. André Portela Gaudêncio, fácil, né? já aparece lá o meu Facebook, o meu Instagram. Eu quero agradecer a você e como mensagem final, o que você diria para quem está nos assistindo e acredita também em você que é possível ser sustentável, mas não apenas falando como modismo. Assim, de improviso, eu quero dizer que a arquitetura é uma poesia, né? A arquitetura, ela faz parte, todo mundo tem um pouco de arquiteto. Então, todo mundo sonha em ter sua casinha. Então, vai atrás, lute e construa a sua casinha. Obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um programa Câmera Brasil. Para participar e sugerir uma pauta é muito simples. O nosso e-mail está aqui aguardando a sua sugestão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.